E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar mais um pouquinho aí sobre hidrografia, agora falando um pouquinho das bacias hidrográficas brasileiras. Eu quero deixar bem claro para vocês que é uma segunda parte da aula, a gente vai estudar bastante onde estão, a localização e principalmente o aproveitamento econômico das bacias hidrográficas do Brasil. Tudo bem, pessoal? Não se esqueçam, ao final do filme, eu achei que não ia ter dessa vez, mas eu consegui sim a dica de filme de geografia com o Renato Araújo. Fica até o final para a gente assistir. Valeu, galera! Vamos lá! Aí, pessoal, vamos falar então de bacias hidrográficas brasileiras. A gente vai começar aqui com o mapa das bacias hidrográficas, né, publicado pela ANA, Agência Nacional das Águas. Em verde escuro ali, a bacia amazônica. Em roxo, Tocantins, Araguaia. Em dourado, Atlântico do Nordeste Ocidental. Em rosa, a bacia do Parnaíba. Em verde claro, a bacia do Nordeste Oriental. Em laranja, a bacia do São Francisco. Em preto ali, né, a bacia do Atlântico Leste. Em prata, a bacia do Paraguai. Em azul escuro, Paraná. Em verde clarinho aí, né? Acho que é clarinho essa cor. Atlântico Sudeste. Em vermelho, a bacia do Uruguai. E em amarelo, Atlântico Sul. Professor, eu preciso saber a localização de todas? Eu gostaria que você tivesse esse mapa na sua cabeça. Mas fique atento, a Amazônica, Tocantins, Araguaia, São Francisco, Paraguai, Paraná e Uruguai. As que eu grifei são as mais importantes. Então a gente vai falar um pouquinho de cada uma das bacias hidrográficas brasileiras. Das mais importantes principalmente, né? O que a gente chama de bacias principais, começando pela bacia amazônica, que é a maior bacia em volume de água do mundo. Nenhuma bacia tem tanta água no mundo quanto a bacia amazônica. O rio principal é o rio Amazonas. O rio Amazonas é um rio de planície formado pela confluência de dois rios, né? O Rio Negro e o rio Solimões. Ele é um rio que está praticamente no Equador, então ele recebe água tanto do regime de águas do hemisfério norte quanto do regime de águas do hemisfério sul. Além disso, ele recebe água da neve dos Andes, por isso o regime dele é pluvial e nival. Além disso, a foz dele é mista. Ele tem uma foz em delta e depois uma foz em estuário. Ele é muito importante, vários rios, não só o rio Amazonas, mas vários rios da bacia amazônica, para o transporte em hidrovias, como o rio Tapajós e o rio Madeira, que eu circulei ali, que é muito importante para o transporte de soja, né, vindo. Só para vocês terem uma ideia, 65% do total transportado na região norte é transportado por hidrovia. Ok? Na região norte. Então, hidrovia tem uma importância gigantesca ali. Peguei duas mais importantes, Rio Madeira e Rio Tapajós, além da própria do Amazonas. Mas não podemos esquecer do enorme aproveitamento energético da bacia amazônica, né? A bacia amazônica é a bacia que tem o maior potencial. Por incrível que pareça, é a que menos se utiliza ainda, né? Foram construídas no passado duas importantes hidrelétricas, Balbina, que é considerado um dos maiores. A questão das hidrelétricas que a gente vai estudar mais em fontes de energia. Mas já saiba que Balbina, na Amazônia, no rio Uatamã, é uma das piores hidrelétricas construídas no mundo. E a hidrelétrica Samuel, no rio Jamari, em Rondônia. Nos últimos anos, nas últimas 2 décadas, foram também construídas importantes hidrelétricas muito grandes, que foram Giral e Santo Antônio, ambas no estado de Rondônia, no Rio Madeira, e a famosa hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, no Rio Xingu. E em todos os casos, tá? Em todos os casos, as hidrelétricas foram bastante polêmicas, né? A de Belo Monte, com certeza, que chamou mais atenção por ser a terceira maior, uma das 3 maiores hidrelétricas do mundo, a segunda maior hidrelétrica do mundo, terceira para alguns, né? Maior do mundo, a segunda maior totalmente brasileira. Então, com impactos sociais e ambientais gigantescos, mas a necessidade de energia também era um contraponto. A gente vai estudar bastante isso em fontes de energia, mas é importante que vocês saibam que, numa área como a Amazônia, a construção de hidrelétricas teve impactos na população indígena e no ambiente gigantescos. Depois, um pouquinho mais a leste, a bacia Tocantins-Araguaia, que pega aí os estados do Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Pará e Maranhão.
A bacia Tocantins, eu diria, o rio principal é o rio Tocantins, porque o rio Araguaia, a gente fala Tocantins-Araguaia porque o Araguaia é um importantíssimo afluente. Inclusive, é entre o rio Araguaia que você vai encontrar ali a Ilha do Bananal. A Ilha do Bananal, pessoal, que fica ali no estado de Tocantins, é a maior ilha fluvial, genuinamente fluvial do mundo. Ok? Eu vou ali colocar em vermelho onde fica, tá? É uma área turística, patrimônio da Unesco, é uma das coisas mais belas que tem aí no Brasil para você visitar, a Ilha do Bananal, que fica ali no rio Araguaia. Tanto o rio Tocantins como o rio Araguaia, eles são muito importantes para o transporte, né? Principalmente o transporte do agronegócio, né? Que é bastante importante, vindo ali do Mato Grosso, Goiás, próprio Tocantins, mas também é importante para a produção de energia. Eu vou citar 3 hidrelétricas importantes, como a Serra da Mesa, que fica em Goiás, a hidrelétrica de Lajeado, Tocantins, a de Estreito, no Maranhão. Mas tem uma hidrelétrica, que tá até pintadinho de azul claro ali no mapa, que essa você tem que colocar na sua cabeça. Ó, tô colocando ali Serra da Mesa, em Goiás, Lajeado, em Tocantins, Estreito, no Maranhão, junto a Tocantins. E a mais importante de todas, que é a hidrelétrica de Tucuruí, que fica no Pará. Essa hidrelétrica você tem que saber, é a terceira maior hidrelétrica do Brasil, a segunda maior totalmente brasileira, e ela é muito importante para os projetos de mineração da região do Pará. Não se esqueça. A bacia do São Francisco agora, né? O famoso Rio São Francisco, também conhecido como o Velho Chico ou o famoso Rio da Integração Nacional, que é um rio perene, ou seja, um rio que nunca seca, e passa pelos estados de Minas Gerais, onde ele nasce, né, na Serra da Canastra, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Ou seja, ele pega uma área que vai desde o clima tropical de altitude ali em Minas, passando pela região do semiárido. Aliás, na região do semiárido nordestino, é onde o Rio São Francisco recebe alguns afluentes que são intermitentes. São os únicos rios intermitentes do Brasil, são esses afluentes do Francisco ali na região do semiárido. O Rio São Francisco é um rio de importância econômica gigantesca. Grande parte dele é navegável. De Minas Gerais até a região de Juazeiro, ali Petrolina, você consegue navegar. E ele é muito importante para o transporte na área. Além disso, ele é muito importante para a fruticultura irrigada, produção de frutas. Petrolina, Juazeiro, ali no norte da Bahia, Pernambuco. Ele é importantíssimo para a renda, para a receita das pessoas que vivem nessa fruticultura. E fruticultura de altíssima qualidade, com produtos exportados para países de alto desenvolvimento. A produção de energia não fica para trás na bacia do São Francisco. Em Minas Gerais, a hidrelétrica de Três Marias, e na região da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, você tem o famoso complexo aí de hidrelétricas: Sobradinho, Paulo Afonso, Itaparica e Xingó. Ok? São as 4 grandes hidrelétricas que você tem ali no Rio São Francisco, importantíssimas para o abastecimento energético da região Nordeste. O que mais chama a atenção hoje sobre a bacia do São Francisco, com certeza, é a transposição. A transposição do São Francisco. O que é isso? É a construção de canais artificiais que levará água, alguns já estão prontos, né? Que leva água para outros estados. A ideia era de Dom Pedro II, só para você ter uma ideia. Mas foi no governo do PT que isso começou a ser construído. E foi inaugurado o primeiro eixo, né, o eixo leste, que foi inaugurado no começo do Michel Temer, final da Dilma ali. Então a ideia é construir 2 eixos. Um leste, que vai abastecer Paraíba e Pernambuco, e um eixo norte, que vai abastecer Ceará e Rio Grande do Norte, os açudes dessas regiões. Eles têm impactos positivos, como a fixação da população no semiárido, abastecimento de água para fruticultura, etc. Mas existem impactos negativos, ligados muito à questão ambiental, e alguns acusam que isso pode levar até a seca do Rio São Francisco. É bastante polêmica, mas muitas pessoas, a população em geral, comemorou essa transposição. Na região centro-sul do Brasil, nós vamos falar de 3 grandes bacias: Uruguai, Paraguai e Paraná.
Começando aí com a Uruguai, que está mais localizada ali no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? O Rio Uruguai é o mais importante, e também faz a divisa ali entre a Argentina e o Rio Grande do Sul, além da divisa Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ele é muito importante para a produção de energia, com as hidrelétricas aí de Itá, no Rio Grande do Sul, que fica no próprio Rio Uruguai, e também de Barra Grande e Machadinho, que ficam no Rio Pelotas. Já a bacia do Paraguai está localizada no Mato Grosso do Sul. Também é uma bacia internacional, tendo em vista que ela pega ali até Bolívia, Paraguai e Argentina, né? Indo para a Argentina, desculpe, e vai passar pela planície do Pantanal, onde você vai ter uma hidrovia importantíssima, né? A questão mais importante é a hidrovia que serve para levar mercadorias ali do centro-oeste, soja também, para os países do Mercosul. Hidrelétrica, você tem a hidrelétrica de Manso, que fica num afluente do rio Cuiabá, mas a questão mais importante, com certeza, da bacia do Paraguai é a questão da navegação. E aquela que, do ponto de vista econômico, para muitos é a mais importante bacia brasileira, do ponto de vista econômico, que é a bacia do Paraná. O rio Paraná, que é o mais importante, ele é formado pela confluência dos rios Paranaíba e do Rio Grande, né? E ele vai pegar, essa bacia vai pegar estados do Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, e é uma bacia gigantesca, né? Do ponto de vista de aproveitamento econômico, é muito importante. É lá que está construída a mais importante hidrovia do Brasil. Qual hidrovia? A famosa hidrovia Tietê-Paraná, ok? Que vai conseguir levar mercadorias do interior do estado de São Paulo, desde mercadorias industrializadas até mercadorias agrícolas, como açúcar, para o Rio Paraná e em direção aos países do Mercosul. Muito importante para a economia de São Paulo, principalmente. Além disso, é onde você vai encontrar gigantescas hidrelétricas. É a bacia que tem o maior potencial energético aproveitado, hein? Aproveitado. Com a construção de Itaipu, no Rio Paraná, ali no finalzinho do Rio Iguaçu, junto com a fronteira do Paraguai, que é uma hidrelétrica binacional, a maior hidrelétrica do mundo, em produção de energia, né? Junto com Três Gargantas. Além disso, você encontra hidrelétricas gigantescas, como Furnas, Barra Bonita, Porto Primavera, Ilha Solteira, que são algumas das mais importantes hidrelétricas do país para abastecer a região que é a região mais habitada do país. É importante lembrar, pessoal, que a bacia do Uruguai, Paraguai e Paraná, que a gente estudou agora, elas são subbacias, porque todas desaguam no Rio da Prata, no Bacia do Prata, também conhecida como a Bacia Platina, ok? Então não se esqueçam dessa questão importantíssima, que é lembrar que essas são subbacias do Prata. As bacias que a gente estudou até agora são as bacias principais. Existem bacias no Brasil que são chamadas de secundárias, que são as bacias que estão no leste, no litoral, ali próximo ao litoral brasileiro. Começando com a bacia do Nordeste Ocidental, o rio Mearim, que fica no Maranhão, que é o rio um dos rios mais importantes ali da região do Maranhão. O rio Parnaíba, que quem puder visitar a foz do rio Parnaíba precisa visitar. É a única foz em delta original, real mesmo, que a gente tem no Brasil. Uma coisa maravilhosa, a foz do rio Parnaíba. No Nordeste Oriental, a bacia do Nordeste Oriental, ela é muito importante para abastecimento. Tem o rio Capiberibe, que é muito importante, mas muitos rios ali são rios intermitentes. Você tem duas bacias que eu juntei numa só, que é a bacia do Atlântico Leste-Sudeste, com o rio Jequitinhonha, que passa numa das regiões mais pobres do Brasil, né, se não a mais pobre, que é ali norte de Minas. O Rio Doce, a bacia do Rio Doce, que a gente vai ter que estudar isso quando a gente estudar a questão da mineração e, obviamente, o acidente de Mariana. E o Rio Paraíba do Sul, que é a bacia do Paraíba do Sul, que é muito importante para o abastecimento do Rio de Janeiro e de São Paulo também. E finalmente a bacia do Atlântico Sul, que pega ali Santa Catarina, mas principalmente o Rio Grande do Sul, que são rios que terminam em lagos, lagunas e lagoas, como a Lago Guaíba, perto ali de Porto Alegre, a Laguna dos Patos e a Lagoa Mirim. É o que a gente chamaria de um sistema lacustre, em que você tem em alguns lugares junção de água doce e água salgada ou só água doce. Tudo bem, pessoal? Valeu! E aí, pessoal, curtiram aí
muita coisa para estudar, bastante forte a matéria, bastante pesada a matéria, né? Mas não se preocupa não, que eu tenho certeza que com a aula você conseguiu captar aí todas as questões sobre as bacias hidrográficas brasileiras. Agora do filme, é um filme antigo chamado Fitzcarraldo, né? É um filme do Werner Herzog, a obra-prima dele, ele foi melhor diretor em Cannes por esse filme. É um filme de 1982 que se passa na Amazônia peruana, não é na Amazônia brasileira, mas é um filme que vai mostrar ali um pouquinho da região amazônica. É um cara que vai construir um teatro de ópera na Amazônia peruana. É um filme surreal, é um filme que vale a pena você ver, é um filme bastante difícil, talvez, mas tenta ver aí, Fitzcarraldo, um filme que se passa aí na bacia amazônica peruana, né? Valeu, pessoal. Fique de novo aí com Geografia com Renato Araújo.